Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 16 de dezembro de 2023. E já estamos na fase final desse ano. Passou muito rápido, não é verdade? Pois bem, mas hoje, introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, o nosso tema será Esther e Mordecai. O texto que servirá como base para o nosso estudo encontra-se em Isaías capítulo 49, verso 6, que diz assim: Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Antes de podermos desdobrar um pouco mais o estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para orar junto comigo. Feche os olhos, por favor. Obrigado, Pai, por tua palavra, por saber que tu tens planos para cada um de nós. Por favor, fale conosco agora através da tua palavra, ou do texto que acabamos de ler, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a história de Israel, uma das coisas que podemos perceber é que o Senhor Deus tinha grandes planos para aquela nação. O grande propósito dele era fazer com que as pessoas que estavam vivendo dentro de uma aliança com Deus, portanto, os israelitas, que tinham tido a oportunidade, através de revelações especiais, saber quem Deus era, qual era o propósito dele para a humanidade, e ao mesmo tempo, através da revelação profética, o que aconteceria no final dos tempos, a destruição do mal e ao mesmo tempo o resgate de toda a família humana. O fato é que dentro do propósito do Senhor, que era fazer com que esse conhecimento chegasse a todas as nações da terra, o povo de Israel, em muitos casos, acabou entrando numa visão um tanto quanto extremista, em determinado momento mais para a esquerda, em outros momentos mais para a direita. O que eu estou querendo dizer é que antes do cativeiro da Babilônia, por exemplo, Israel, tanto o Reino do Norte, com capital em Samaria, como também o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, eles acabaram se misturando com as nações de uma tal forma que adoravam aos deuses dessas mesmas nações, e a tal ponto que o Senhor disse que eles estavam chegando a determinado ponto em que, se continuassem assim, eles não conseguiriam retornar mais a um convívio com Deus. Teriam ido tão longe na sua decadência moral que talvez teriam dificuldade de poder retornar para o Senhor. Pois bem, com o cativeiro que acabou acontecendo da Assíria no ano 622 a.C., os assírios invadiram o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, levou o povo de Israel para o cativeiro e os espalhou pelas nações. Nunca mais as 10 tribos do norte se voltaram a reunir enquanto nação. E alguns anos mais tarde, mais especificamente no ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade o Reino do Sul, cuja capital era Judá, era Jerusalém, em Judá, e deportou as pessoas que ali se encontravam, levou-os para o cativeiro, aonde eles passaram 70 anos. É bem verdade que eles aprenderam a lição sobre os malefícios da adoração a ídolos. Nunca mais eles foram idólatras depois que retornaram do cativeiro. Entretanto, a partir daí eles entraram num outro extremo. Se antes do cativeiro eles se misturavam com as outras nações e adoravam seus deuses, depois do cativeiro eles agora se tornam exclusivistas. Eles não querem mais se misturar com ninguém e nem de alguma forma fazer com que o nome do Senhor chegasse até aquelas pessoas. Eles se colocaram dentro de uma bolha e agora não queriam mais ter nada a ver com as nações vizinhas, muito menos testemunhar a elas, até porque quando você vai ler os escritos daquele período, você vai descobrir que muitos dos judeus achavam que uma pessoa que não fosse da etnia judaica não tinha nenhum valor agregado junto de Deus. Por isso não precisava ser salvo. Não havia salvação para essas pessoas. Quando você vai olhar para a história de Esther e Mordecai, que acabaram vivendo nesse período de transição, nesse período em que Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia, Babilônia depois foi conquistada pela coligação dos Medos e dos Persas, e nesse período especificamente, na capital do reino persa, em Suzã,
tanto Mordecai quanto Esther acabam percebendo uma oportunidade para testemunhar. E de uma forma completamente inusitada, porque uma refugiada vai acabar se tornando a mulher mais importante do país, vai se tornar a rainha do Império Medo-Persa. E um refugiado, o seu primo ou tio, como trazem algumas traduções, Mordecai, vai se tornar um dos homens mais importantes do próprio país. Estamos falando de 2 judeus que estavam dentro do contexto do cativeiro. Como foi que Deus os utilizou? Como eles aproveitaram as oportunidades, mesmo vivendo num período extremamente complexo? Como, através do seu testemunho, a nação toda acabou sendo abençoada? É exatamente isso que veremos na lição dessa semana. Antes, entretanto, de podermos encerrar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de orar junto com você. Quero agradecer a todos aqueles que têm enviado os seus pedidos de oração, os seus agradecimentos. Eu sei que o Senhor Deus tem grandes planos para você. Pode ser que a resposta dele ainda não tenha chegado, mas não desista de clamar. Aqui também gastamos um tempo orando todos os dias pelos pedidos que são enviados para a nossa comunidade de oração. Eu te incentivo nesse momento a orar junto comigo. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos chama para sermos suas testemunhas independente das circunstâncias. Mordecai e Esther, num contexto de cativeiro, enquanto eram refugiados na Pérsia, o Senhor os usou como instrumentos para poder serem testemunhas a teu respeito. Te peço que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades hoje, para que também sejamos testemunhas suas. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi aqui mencionado, solicitando, Pai, que tu possas verdadeiramente nos abençoar. Que a resposta que o Senhor tem para esse meu amigo que ora comigo agora, que venha ainda hoje, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amanhã será domingo, dia 17 de dezembro, e continuaremos agora o nosso estudo com o tema Cativo em uma cultura estrangeira. Eu estudo a lição, e você?